No monte do Senhor, o Senhor proverá. Glória a Jesus. A promessa de provisão é o que nós vamos falar nesta noite. O texto áureo está em Mateus capítulo 6, versículo 25, parte A, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Já disse tudo aqui. Jesus é completo. Ele é Deus para todas as áreas da nossa vida. Eu me lembro, quando eu cheguei para cá, aí eu andando assim preocupado, que a gente fica preocupado, pai de família, eu não estava empregado, casa alugada, e eu andando na rua com aquela preocupação, sim, e tudo. Aí de repente veio um pensamento na minha mente: Cristo é Cristo para todas as coisas. Pronto, aquele me deu uma paz assim, tirou aquele peso. Porque não adianta dizer que um pai de família não se preocupa. Mas quando a gente começa a meditar em Jesus, Ele nos traz paz, vem aquela paz. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus falando com a gente. Deus fala através da palavra de Deus. E Ele vai falando e a gente vai colocando as coisas no lugar. Então, o Senhor Jesus, Ele é o nosso amigo fiel. Ele preenche todas as nossas necessidades físicas, que é do nosso corpo, emocionais, da alma e do espírito, e espirituais, que é a salvação. Em primeiro lugar, a salvação. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui na lição, a necessidade de direção de Deus, direção. E por último, a necessidade da presença do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica está em Mateus capítulo 6. Eu vou até deixar a Bíblia aqui aberta no livro de Mateus, para a gente precisar ler aqui, já está aberto. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 31. Vamos ver o que diz aqui. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, cegar é colher, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? É Jesus nos trazendo aqui esta importante lição, de que Ele cuida de tudo em nossa vida. Vamos lá. É Mateus capítulo 6, eu abri aqui Mateus 26, onde é que está com o juízo? Mateus capítulo 6, eu vou deixar logo aberto aqui, está na lição, mas eu vou deixar aberto para a gente sempre pesquisar aqui. Capítulo 6, versículo 25 a seguir. Vamos para a introdução da nossa lição.
Nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Pegando um gancho aqui nessa introdução, irmãos, nós, os crentes, muitas vezes achamos que Jesus está preocupado só com a nossa salvação, só com um lado espiritual, nos salvar, nos encher do Espírito Santo, nos santificar e nos levar para o céu. Não, e é só isso que pregam. Esquece que a gente tem corpo, esquece que nós temos alma, esquece que nós temos espírito. Como corpo que nós temos, nós precisamos calçar, nós precisamos vestir, nós precisamos de comer, nós precisamos de uma casa para morar, nós precisamos. E Deus está preocupado com essa área da nossa vida. Então, a gente que prega o Evangelho também tem que pregar isso também. Não é uma teologia da prosperidade, mas nós devemos saber que Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida. E tem gente que só foca por um lado. Nós não podemos manter as nossas pregações somente no lado pessoal, das necessidades físicas, mas sim completo, porque nós temos corpo, alma e espírito. Então, Deus, Ele se preocupa com o nosso bem-estar nessa terra, porque a glória de Deus se reflete em nós, se reflete no nosso dia a dia, se reflete naquilo que Deus opera em nossa vida, e Ele está pronto a operar. Então Deus se preocupa sim com o nosso comer, com o nosso calçar, com o nosso vestir, com o nosso morar. Ele se preocupa e Ele está aí para nos ajudar, Ele está aí para estender a mão e nos abençoar. Não é só com a nossa salvação que Deus se preocupa, porque assim Ele seria um Deus injusto. Eu vi um debate entre um comunista e um capitalista e outras pessoas que estavam ali, e um capitalista disse uma coisa que é verdade. Ele disse: olha, os missionários só se preocupam com as coisas do céu e se esquecem de preocupar com as coisas da terra. Ele não está falando, quando fala coisas da terra, não está falando de pecado, falando do comer, do calçar, do vestir, do bem-estar. E eu estive prestando atenção que é verdade. Muitos pregadores só pregam esse lado, só pregam isso, e mantém na igreja um bocado de miserável. Tem gente que prega que é pecado o crente ter uma casa, ter um carro. Tem gente que prega que é pecado o crente estudar, o crente se formar. Não é nada disso, é pecado, irmão. Eu até preciso trazer, se Deus me permitir o tempo, um estudo bíblico explicando o que é pecado. Porque tem gente pecando, dizendo para os outros que aquilo que não é pecado, impedindo o povo de ser abençoado. Vamos aqui para a nossa lição. A primeira provisão de Deus: provisão das necessidades básicas. Começa por aí. Necessidade básica: calçar, comer, ter uma roupa boa, ter uma casa para morar, ter um transporte para andar, um carro bom, viu? Deus, Ele provê tudo isso para nós e nos orienta. Diz assim: não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê todos os animais e vegetais
cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Se Deus tem cuidado com os passarinhos, com todos os bichos, Ele não vai ter cuidado com nós? Vocês já viram tanto que esses animais são bem cuidados? Os pássaros, já viram como são bem cuidados? Os animais selvagens, é Deus cuidando. O bichinho tudo bem nutrido, Deus proveu tudo, colocou tudo na natureza ali para eles. Está ali. E se Deus tem cuidado com os animais, quanto mais com a gente, que tem mais valor do que os animais. Então nós vemos aqui no versículo 25, parte A, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Quando está falando aqui, não andeis ansiosos, irmãos. Tem muita gente que diz assim, está vendo? A Bíblia está dizendo, não se preocupe. A Bíblia não está dizendo para a gente não se preocupar com a nossa vida, não. Jesus nunca disse para a gente não se preocupar, viver de maneira descuidada com a nossa vida. Ele está dizendo, não andeis ansiosos. O crente tem que trabalhar sim. E o crente tem que procurar desenvolver qual é a melhor profissão para ele, que vai dar o melhor salário, que vai proporcionar para ele uma casa boa, cuidado para a sua família. Ele tem que se preocupar. Jesus nunca disse para o crente andar despreocupado quanto a isso. Ele fala para não andar ansioso. Se preocupar é isso aqui. Olha, minha esposa está precisando de roupa, as minhas filhas estão precisando disso, meus filhos estão precisando disso. É preocupar. Está preocupado, quer dizer, ele está pondo em pauta a sua... Não, agora, já que nós chegamos lá. Então, Jesus não está proibindo a gente de se preocupar, ou seja, de pensar nessas coisas. Viu? Agora, o que ele está falando aqui a respeito da ansiedade. A ansiedade é uma preocupação exagerada. E que isso chega em todos nós, irmão. Todos nós passamos por isso. Todo ser humano passa por isso. É por isso que tem a Bíblia Sagrada e ela é a nossa bússola. E a gente vai ler a Bíblia. E quando a gente lê, a gente sente a paz de Deus. Por isso que é bom a gente ler toda a Bíblia. E era bom se a gente tivesse a condição de memorizar toda a Bíblia. Mas não contém. Tem gente que memoriza quase tudo. Mas tem versículos chaves que a gente tem que trazer à mente. Que na hora que as preocupações viram a ansiedade, aqueles versículos vêm na mente da gente falando, olha, como uma vez eu estava assim, como muitas vezes a gente se preocupa e começa a ficar ansioso, aí vem aquele versículo que diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Aí a gente vai orando, Senhor, tira de mim essa ansiedade, lança fora, me ajuda, me dê paz, me dê graça. Porque nós estamos sujeitos a isso. Então tem crente que não procura conhecer a palavra de Deus e começa a interpretar errado, até mesmo pregador, olha, irmão, não se preocupe. Não, como não vai se preocupar? Tem que se preocupar sim, com o que o filho vai comer, com o que o filho vai calçar. Agora não andeis ansiosos. Há uma diferença entre preocupar e ficar ansioso. Ai meu Deus, ai Jesus, há uma diferença. É verdade. É verdade. Olha, a Bíblia diz assim, não fiqueis ansiosos. Em Filipenses, no capítulo... Em Filipenses, nós vamos ver aqui, eu botei só o versículo 6 e 7, mas não é só os versículos 6. Em Filipenses diz assim, não estejais inquieto por coisa alguma. É capítulo 5, viu? Versículos 6 e 7. Não estejais inquieto por coisa alguma, ante as vossas petições, olha só, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Olha, irmão, como é que eu vou orar a Deus se eu não estou preocupado? Tem uma conta de água para pagar. Eu tenho que me preocupar em pagar aquela conta. Se eu estou trabalhando certinho, Deus abriu as portas de trabalho para mim, aí eu estou administrando bem o meu dinheiro e tudo,
o dinheiro está sobrando, você está entendendo? Aí dá para pagar, a preocupação é só ir lá na casa lotérica ou no banco e pagar a conta de água e a conta de luz. Mas quando você está trabalhando e você trabalha, e você não vê as coisas progredir, e você, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar essa água, e Senhor, e eu não tenho esse dinheiro, Jesus me ajuda. E aí, você vai ou não vai ficar preocupado? Vai, irmão, você vai ficar preocupado sim. Então é Filipenses capítulo 4, viu? Versículos 6 e 7. Aí Paulo diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Não está dizendo para a gente deixar de trabalhar e viver só orando para Deus prover as coisas, viu? Mas quando as portas se fecham para a gente, porque Deus nos prova. Sabia que Deus também fecha a porta para nos provar? Para mostrar para nós que Ele tem a capacidade de prover para a gente nas horas mais difíceis. Quando as portas se fecham, a gente vai para um lugar, para cá não acha emprego, nós está tudo fechado, o que fazer? A gente corre diante do Senhor, como diz aqui, em tudo, vai orar, e vai suplicar, e vai derramar lágrimas, e vai chorar. E olha que Deus responde. Eu estava no Minas Gerais como missionário e eu precisava pagar uma conta, e eu não fiz aquela conta. Eu sabia o quanto eu estava devendo, que eu anotava tudo que eu comprava naquele comércio, eu anotava numa caderneta. O dono anotava lá e eu anotava aqui. Por isso que eu não compro mais nada fiado para comer, eu não compro não. Se tem, compra, se não tem, não compra. Acabar esse vexame. E aí a mulher foi e colocou uma conta altíssima, dava um salário mínimo. E eu só recebia um salário. E agora o que fazer? Meus irmãos, eu fui orar. Eu passei um mês orando, todo dia, um mês. Eu deitava no chão orando. Deitado no chão, clamando ao Senhor. E eu dizia: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. E o Senhor sabe que eu não fiz essa conta. Mas ela dá um salário mínimo. Eu te peço que o Senhor coloque na minha conta um salário a mais. Essa era a minha cantiga de cara no chão, todos os dias, um mês, orando. E no dia que era para mim receber o meu dinheiro, que a gente recebia como missionário, eu fui lá no banco, eu fiz até assim, com incredulidade, igual o Gideão, ainda com incredulidade ainda, coloquei o cartão, digitei, meu Deus, será que vai ter esse dinheiro aí? Meus irmãos, quando eu olhei, estava lá um salário a mais, sem mentira alguma, e isso aconteceu. Colocaram o meu salário e o outro a mais. Mas eu não liguei lá para a Secretaria de Missões pedindo para colocar, não. Eu só liguei para Jesus. Agora, como é que foi que aconteceu? Um mês depois, conversando com o irmão Adolfo, que era o tesoureiro da SEMAD na época, e ele, muito amigo da gente, ele ficou: Gilvan, rapaz, caiu um salário a mais na tua conta e tu não me disse nada. Me disse: rapaz, não reclama não. Não reclama não. Porque eu foi orar, eu passei um mês orando. Ele disse: tá bom, tá bom, tá bom. Aí ele disse: olha, o Adolfo, ele é um cara muito prestativo. Ele trabalha na Caixa Econômica Federal, mexe com número, um cara contador, profissional. E para botar o dinheiro dos missionários, é colocado no envelope. Fulano de tal, Gilvan, Juliana, não sei o que mais, tudinho. Colocado certinho, é revisado tudo. E ele preencheu 2 envelopes sem ver, com o meu nome. E ninguém da SEMAD prestou atenção naquilo. Porque eu já estive lá com ele, ele bota: vem aí, Gilvan, vem de fulano. E a gente olhava lá e tudinho. E nesse dia ele fez 2 vezes, revisaram tudinho e ninguém prestou atenção. Ele só veio dar fé depois, que ele mexendo lá, disse: gente, esse negócio aqui. Então Deus fez ele fazer 2 envelopes com o meu nome. Vocês acreditam num negócio desse? Deus faz essas coisas. Mas então a gente tem que apresentar ao Senhor: Senhor, eu estou precisando. Jesus, eu não tenho esse dinheiro. Senhor, estende a tua mão, eu estou precisando, e Ele vai suprir as nossas necessidades. Outra vez, nós estamos falando de Deus de provisão. A Ruth estava com problema de saúde e eu consegui a consulta de graça, mas o exame não era de graça, era pago, e na época não era barato. Eu passei isso em 2011,
Eu precisava de R$90, eu não tinha esses R$90 para pagar esse exame. Aí eu estava lá em Xinguara, eu fui lá na rodoviária, na casa lotérica, ver um negócio, não sei se era para a mãe, se era para a Juliana, acho que era da Juliana, do Bolsa Família. Minha mãe mora no bairro Mariazinha, que fica na saída para Aurilândia, é longe da rodoviária, para lá é longe. E eu fui de moto, mas para vir eu disse, eu vou a pé, agora eu vou orando. E eu fui orando, Senhor, o Senhor sabe que eu sou teu servo, eu estou na obra, eu sou missionário, minha filha está doente, eu preciso desse dinheiro para esse exame, eu não tenho nem um centavo. E eu te peço que o Senhor me mande esse dinheiro hoje, porque eu estou precisando dele. E fui orando. Eu passei 1 hora a mais caminhando e orando. Quando eu chego em casa, a mãe disse assim, meu filho, eu tenho uma bênção para te contar. O que foi? Teu irmão jogou na Mega Sena, mas ele ganhou, acertou na quina e ganhou lá R$25 mil e mandou R$1.000 para ti. Está aqui o dinheiro. Bob, irmão, eu não liguei para ninguém. Eu conversei com Jesus. Aleluia. Falando para ele. Então, antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Em quê? Em oração e súplica. Orar, não é só orar, é suplicar. Suplicar. Você já viu alguém aperreado suplicando? Ô fulano, me ajuda. Pelo amor de Deus. Tem misericórdia. Rapaz, não deixa... Ô rapaz, eu estou precisando disso. Não é assim? Ô moço, não me deixa. Ô moço, me ajuda. É suplicar. E nós temos que suplicar diante de Deus. O que é que o Senhor diz lá em Jeremias 33:3? Clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus provê. Glória a Jesus. Vamos aqui continuando da nossa lição. Provisão do alimento diário. Também mais uma vez, não é a gente parar de trabalhar, agora vai cair do céu não, porque Deus não abençoa preguiçoso, de jeito nenhum. Mas necessidade, a família está enfrentando problema, está enfrentando dificuldade, Deus, Ele estende a mão e não deixa faltar. Ele manda. Ele estende a mão e Ele envia. Pessoas vão chegar chorando em sua casa, dizendo, aqui que Deus mandou eu trazer. Eu fui para o campo missionário, bem aqui no Golgá da Onça. E só tinha 8 crentes. Então eu era do SETA na época. E o pastor disse, meu filho, você tem coragem de ir lá, é o missionário, lá não tem salário, não tem nada, mas você vai ir. Eu fui porque eu senti de Deus que era para ir. Chegamos ali, quando foi um dia, e sem salário e sem nada. Quando foi um dia, chegou uma irmã de outra igreja, chorando lá em casa. Oh, eu vim trazer este dízimo aqui, que Jesus mandou eu trazer para entregar para vocês. Mas, irmão, tinha o quê? Um casal de velhos, irmãos e um bocado de menino que congregava lá. Então não rendia nada. Mas essa irmã chegou lá chorando, está aqui. Deus proveu para a gente. Fomos missionários ali 2 anos, nunca faltou um dia nem um café da manhã, nem o leite, nem um pão, nunca faltou o arroz, nem o feijão, nem a carne. A gente almoçava, tomava café, almoçava, jantava, lanchava, nunca faltou nada. Um dia chegou um irmão da Igreja do Véu, eu fiz amizade com ele, com esse irmão da congregação cristã, e um dia de manhã a moto tocou lá e buzinou, pã! Eu fui, era ele, o irmão João, conhecido como irmão João Capivara. O pastor conhecia ele assim, então não é um apelido que eu estou jogando nele. Ele disse, ô meu irmãozinho, mas Jesus é bom. Eu disse, o que foi, irmão João? E meu irmão, eu estava matando uma leitoa lá em casa, e Jesus falou para mim assim, leva uma banda para o meu cérebro. Ele foi deixar a banda da leitoa. Deus é maravilhoso. Ele disse, olha, eu vou lhe dar uma leitoa de raça para o senhor. Está lá no chiqueiro, separei, é sua, eu vou criar para o senhor. Meu Deus, Ele provê na vida da gente. Glória a Jesus. E vestimentas também. Minhas meninas nunca andaram com roupa feia no campo missionário. Deus sempre proveu para mim, para a Juliana e para as meninas. Um dia eu chego lá em Redenção, o irmão disse assim, missionário, aqui tem um cheque para o senhor. Naquela época era R$500, hoje ainda é um bom dinheiro, naquele tempo era mais isso ainda. Esse aqui está aqui, R$500. Olha, esse aqui não é para o senhor investir na obra, não é para nada, esse aqui é para o senhor e para a sua família. Deus provê na vida da gente. Eu estava lá sem nenhuma promessa de dinheiro. Quando foi um dia de manhã, o presidente da convenção chegou, o pastor Posidônio, 5 horas da manhã, chegou com a equipe dele.
Lá a Juliana estava orando com as irmãs na oração das 5 horas da manhã. Já estava o café na mesa, tudo, e ele ia brincar e disse, tu já está assim, com café e bolo na mesa, assim, e brincou e tudo. Aí ele disse, meu filho, eu vou te ajudar, eu não sei com quanto e nem até quando. Me passa o nome da tua conta aí. E ele me ajudou, até o dia que eu saí de lá, eles me ajudavam com um salário mínimo na obra. Deus provê, irmão, Ele manda as coisas para a gente. Glória a Jesus, Ele cuida, Ele abre a porta. Só que a gente tem o quê? Que chorar diante dEle. Provisão de vestimenta. Deus também provê essas coisas para a gente. A roupa e o calçado. A gente clama ao Senhor e Ele estende a mão e Ele traz, Ele manda, Ele envia, Ele abre a porta e não vai deixar a gente andar nu, pelado, com roupa velha de maneira alguma. É só confiar no Senhor que Ele vai estender a mão e vai nos ajudar. Da mesma forma, no versículo 28 e 30, lá aqui do capítulo 6, diz assim: e quanto ao vestuário, capítulo 6 de Mateus, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Veste. Deus cuida. A Juliana, quando foi ser missionária, Deus falou para ela, né, que ia sustentar de tudo, né? E nunca deixou faltar roupa e nem calçado. Nunca, 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 nunca. Deus sempre tem provido, Deus sempre tem mandado. No campo missionário nunca faltou. E também a gente saiu do campo missionário, Deus nunca deixou faltar. Deus sempre tem cuidado. Deus sempre usa alguém para chegar, missionária, esse vestido aqui é a cara da senhora, tá aqui, vestido bom, vestido novo, tá aqui, é para a senhora. Deus sempre tem cuidado. Ele cuida dos seus, irmãos. Ele estende a mão sobre a gente e nos cuida. Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É o que Paulo diz. Ele não está mandando a gente se despreocupar com a vida. O que ele quer dizer? Se a gente tem o que comer, irmão, calçar e vestir, e aonde morar, com que a gente se cobrir, nós temos que estar contentes, não é verdade? Contentes. Agora, se a gente está passando por dificuldade, por problema, a gente se preocupa e vai apresentar a Deus. E quando a ansiedade vem, porque vem, irmão, ela vem sobre todo crente. É só a gente clamar a Deus e pedir a paz do Senhor. Paulo, ele diz aqui ainda no capítulo 4, versículos 6 e 7 de Filipenses, vou continuar orando aqui, ou continuar lendo, quer dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele, pela oração e súplicas, com ação de graças. Aí diz assim, no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que ele está dizendo isso? Vem a tristeza, vem a angústia, vem tudo isso, a ansiedade, aí a gente vai para a palavra, lê a palavra, vê a garantia de Deus, aí a gente dobra o joelho e começa a orar. Deus nos enche da sua paz. E essa paz, Ele guarda o nosso coração e a nossa mente, o nosso sentimento, para a gente não ficar doido. Minha mãe, quando perdeu tudo que tinha, meu pai era dono de supermercado e tudo, e eles perderam. E aí minha mãe foi lá em Redenção para negociar a casa. Ela estava praticamente louca, porque ter o que ela tinha, supermercado. Obrigado, irmão Pedro. E de tudo, e agora perder tudo. E nós estávamos morando numa casa de barro, coberta de palha, com a porta com saco de sarrafieira. Quem é, irmão Pedro, deve ter conhecido o saco de sarrafieira, o saco de estopa. Mexe com a mente de qualquer um. Mas uma palavra do pastor Posidônio, ele deu uma palavra para ela.
vinda de Deus. Ela diz que foi mesmo que Deus estender a mão. Naquela hora, toda a preocupação saiu, toda aquela angústia. Ela fez assim, ficou boazinha, curada. Então, a paz de Deus excede todo o entendimento. O que é exceder? Está acima de todo conhecimento, de toda filosofia. Guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. Em 1 de Pedro, versículo 7, 5, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se está mandando a gente lançar sobre Cristo, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, é porque nós temos ansiedade. Porque o crente também sofre de ansiedade. O crente também sofre de angústia. O crente também sofre de tristeza. Não podemos negar isso. Estamos nessa terra. Até Jesus sofreu de tristeza, de angústia. Vamos para a frente. Falamos da provisão da vestimenta. Agora vamos para o segundo tópico. Provisão das necessidades emocionais. Jesus está preocupado com o meu calçar, com o meu vestir, mas também está preocupado com a minha mente, com a minha alma. Ele quer ver a nossa alegria. Ele não quer que a gente fique só assim, ó. Não, ele está preocupado. Tem gente que acha que o crente não pode sorrir. Irmão, o crente não anda com essa gargalhada assim, não. Não estou falando de palhaçada, mas o crente é que tem que sorrir mesmo. Então Deus se preocupa assim com as nossas necessidades emocionais. E como ele diz aqui no versículo 34 do capítulo 6 de Mateus: não vos inquieteis. O que é vos inquietar? É a mente ficar inquieto para lá e para cá. A gente muitas vezes não fica inquieto, mas a palavra de Deus diz para mim e para você: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu digo isso que eu falo assim, nós, porque a gente se inquieta. Também tem hora que eu estou inquieto. O diabo é saliente, a gente está tranquilo com isso, não vem uma coisa e ele pega aquele probleminha e ele começa a intensificar aquele problema na mente da gente, que a gente fica... Mas aí a gente começa a ouvir um hino, a gente vai ler a Bíblia, começa a meditar e o coração vai acalmando. Corre, vai orar: Jesus, me ajuda, me socorre, Senhor. Eu não estou dando conta de vencer isso não, Senhor. Que tem problemas que vêm, irmão, para tirar a paz da gente, para tirar a alegria da gente. Em qualquer área da vida, no casamento, problema com o filho, problema na escola, problema no trabalho, que vem com tanta força que a gente fica quase louco, e fica assim quase que perturbado. É o diabo. Aí a gente corre. Quantas vezes eu digo: Jesus, eu não estou dando conta. Um dia eu vim aqui e disse: Senhor, eu não estou dando conta. E orei a Deus, eu senti sim a paz de Deus. Ele quer cuidar da nossa mente. Sabe por quê, irmãos? Nós somos seres integrais. O que é ser integral? Nós temos espírito, alma e corpo. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo, ele diz: e sede plenamente conservado, todo vosso espírito, alma e corpo. Quer ser plenamente conservado, espírito, alma e corpo, conservado com saúde, conservado em paz. Deus, ele está assim preocupado com a nossa saúde mental. A palavra de Deus revela que somos seres, que somos corpo, mas também alma. Nesse sentido, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que a gente tem espírito, alma e corpo. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Temos. O menino precisa da mãe, do carinho da mãe. Quando ele vai crescendo, ele precisa de amiguinho para brincar. Se ele não tiver, ele fica triste. Quando ele já está jovem, ele já não quer mais estar perto da mãe, o homem, né? Começa já sente uma necessidade emocional de ter uma mulher ao seu lado. Isso não é coisa do diabo, não. A moça sente a necessidade emocional de ter um rapaz ao seu lado para casar. Para que é isso?
Deus proveu a mulher para o homem para suprir as suas necessidades emocionais, e o homem para a mulher do mesmo jeito. Separa o irmão Pedro da irmã Zuleide aí por uns 2 anos, aí, um viajando para um lado para o outro. Se não vai ficar os dois aí um capenga. Vai. A necessidade emocional. Aí quando o outro chega, produz alegria. Está alegre, né? Para lá. Necessidade de se alegrar, irmão. O marido precisa de se alegrar, a esposa precisa de se alegrar, os filhos precisam de alegria, a igreja precisa de alegria. Cristo não quer um povo triste, não, irmão. Nós temos que ficar triste com o pecado. Nós temos que ficar triste com a desgraça que acontece no mundo. Viu? Ficar triste com a desordem, com o assassinato, com o roubo, com a corrupção. Essas coisas devem nos entristecer. Mas tirando disso aí, Jesus está aqui para nos dar a paz e a alegria em meio às tribulações. Essa é a paz que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá, ou seja, paz em meio às lutas e tribulações, a paz de Deus. A gente sentia aquela paz interior. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Alma triste, corpo triste, cansa. Irmão, quando a gente está com angústia, sofrendo problema, o corpo não sente dor. Não é só comida que faz mal para o corpo, não. Dor de barriga, não. Não é só febre, não. Mas preocupação, aquele problemas, tudo. A alma fica triste, o corpo sente dor, a gente sente picada no corpo, parece que está tudo quebrado, não é verdade? Mas quando esses problemas são resolvidos, a nossa alma sente alegria e paz, mas o corpo fica todo animado, tudo. Então reflete na alma, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto e se alegra. Olha só no Salmo 86, vamos ler aqui o Salmo 8, eu vou ler para os irmãos. Salmo 86, Salmo 86, versículo 4, mas eu vou ler aqui do versículo 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Olha só, vamos já terminar aqui, né? Ele estava necessitado e aflito. Guarda a minha alma. Olha só, ele teve a preocupação de dizer: guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Vou aqui para o Salmo 42. É aquele 42, né? Que daquela hora que eu perguntei. A Juliana decora, eu não decoro, eu queria decorar. Salmo 42 diz assim, versículo 1: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Irmão, só quem pode preencher a alma do homem é só Deus. A maconha não preenche a alma do homem, a cocaína não preenche a alma do homem, a prostituição não preenche a alma do homem, nada, um churrasco não preenche a alma do homem, o dinheiro não preenche a alma do homem. A sede da alma, a única água é Deus. A minha alma, como o cervo que brama, ou seja, como o cervo que grita pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E Jesus Cristo, ele disse: eu sou a água da vida. Jesus falou para a mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Está falando da alma. No capítulo 7 de João, Jesus estava na festa e a Bíblia diz assim: e no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e começou a ensinar e disse: quem tem sede, que venha a mim e beba. Quem beber desta água, ele vai ter a vida eterna. Esta água que é Jesus, que é Deus,
produz a vida eterna. Glória a Jesus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me digo constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido continuamente com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Só Deus. Só Deus. Tem gente que está angustiado, vai beber cachaça, vai para um bar passar o dia todinho. Outros se enfiam nas drogas. Não, procure Deus. Ele pode suprir a nossa alma. Glória a Jesus. Por isso a mordomia da alma é indispensável para o bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. É por isso que Jesus falou assim, ó: ama o próximo como a ti mesmo. Se a minha alma não vai bem, como é que eu vou cuidar do próximo? Se eu não cuido da minha alma, como é que eu vou cuidar da alma do próximo? Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Então, amar o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar do meu espírito. Eita, o tempo já vai passando, mas eu vou só ler aqui. A ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietude das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atingem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera esse ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações são bem presentes na vida das pessoas. O tempo já não dá mais, irmão. Senão a gente ia falar mais desse assunto. Mas se Deus permitir, a gente, no outro culto, a gente continua falando. Por isso que eu digo, a lição da escola dominical ela é muito grande. A gente foi extrair todo o que tem numa revista, só numa lição, é muitos dias de mensagem. Então nós vamos deixar para frente as soluções para a ansiedade, viu? Vamos deixar para frente e a gente continua e depois a gente vai falar sobre as provisões das necessidades espirituais. Porque além das necessidades do corpo, nós temos a necessidade da alma. E depois nós temos também as necessidades espirituais, que é a salvação. Olha, irmão, esse problema da alma, Jesus também tinha alma. E quando ele estava angustiado no jardim do Getsemane, orando, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Já pensou? O que é angústia de morte? Jesus passou por isso. Então, por isso que a gente não pode dizer: irmão, o senhor... A gente tem que ajudar o irmão que está com ansiedade, porque até Jesus ficou angustiado, e angústia de morte. Vamos agradecer ao nosso Deus, vamos orar nesta noite, e convido os irmãos a ficarem em pé. Olha, irmão, eu sou igualzinho a vocês. Tem dia que eu estou também passando por um momento assim de angústia e de ansiedade, porque isso nos atinge. Então não adianta o pregador pegar o microfone na igreja, ou na oportunidade, e descer a ataca dos outros como se ele não sofresse. Deixa só um pouquinho que a gente vai orar e orar pelos outros lá também. Como se só os outros que sofressem, só os outros que ficam. Não, a gente também passa por isso. E nós temos que passar por isso para a gente pregar para os outros. A Bíblia diz que a gente tem que consolar os outros com a consolação com que nós fomos consolados. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que está ansiosa que Deus enche ele de paz se eu nunca passei por ansiedade? Como é que eu vou dizer para um triste que Jesus alegra se eu nunca passei por tristeza? Como é que eu vou dizer para uma pessoa que está angustiada com a alma ferida que Deus é a solução para a sua alma se eu nunca passei por isso? Então, eu passo por tudo isso para me dizer: eu também já passei. Eu já passei por esse caminho, mas Deus me deu vitória, o Senhor me ajudou. Amém? Vamos orar e orar
nesta noite pedindo, e você vai dizer para Deus, dizer para Ele, pedir a graça e a cura, a ajuda. Senhor nosso Deus, nós falamos nesta noite, estudando na Tua Palavra, que o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor tem provisão para o nosso corpo. O Senhor cuida de nós, providenciando o alimento, a roupa, o calçado, tudo, Senhor. E também o Senhor cuida da nossa alma, e o Senhor cuida também das nossas necessidades espirituais. Meu Deus, nós pedimos nesta noite que o Senhor venha tirar de nós toda ansiedade. Nos ajuda, Senhor, a levar a Ti em oração, em clamor, toda ansiedade, ó Deus. Meu Senhor, derrama da Tua graça sobre nós. Quero Te apresentar a cada irmão que está aqui nesta noite, que sofre também com ansiedade, e aqueles que vão nos assistir logo mais, que o Senhor possa entrar no quarto onde eles estão nesta noite, sofrendo angústia, tristeza, ansiedade. Alguém que está à beira da loucura, à beira do desespero, que o Senhor nesta noite venha entrar neste quarto, que o Senhor venha entrar nesses quartos do hospital, no hotel, aonde essa pessoa estiver, levando a Tua paz, derramando do Teu poder, da Tua graça, e curando nesta noite, meu Deus. Também o Senhor venha prover na cozinha de cada irmão, que o Senhor venha abrir a porta de trabalho, a porta de emprego, que o Senhor venha prover a roupa e o calçado para cada um, que o Senhor venha nos abençoar em tudo, ó Deus. E também, meu Pai, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do Teu Espírito Santo, e a bênção mais especial, que é a bênção da salvação. E que muitos possam nesta noite, Pai, que possam ser tocados pela bênção da salvação, que é a maior bênção que o ser humano precisa, e também da presença do Teu Espírito Santo. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. Glória a Jesus. Quinta-feira.